Está no ar mais um programa Mensagem de Luz. Estamos abordando o livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Sou Luiz Otávio, colaborador da Fraternidade Espírita Obreiros do Bem. Tenho a honra e o prazer em receber novamente Sérgio. Tudo bom, Sérgio? Tudo bem, Luiz? Tudo bem a vocês que nos ouvem? É sempre uma alegria em poder dar uma pequena contribuição dentro do nosso pequeno entendimento. Bom, Sérgio, chegamos ao capítulo 123. Você poderia nos dizer o título dele e a que frase ele se refere? Então, no pão espiritual, Emmanuel vai falar sobre uma passagem de João narrando um episódio, né, que acontece entre Jesus e Pedro. Então, Jesus disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus então lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Bom, ao contrário do que pode parecer, nós não vamos falar da negação de Pedro, né? Porque esse diálogo antecede a negação de Pedro, mas não é sobre esse. O trecho que Emmanuel vai discutir nesse capítulo, Sérgio, é esta frase: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Primeiro vamos compreender o que significa apacentar, que não é uma palavra nova para a época de Jesus. Isso já vem no Velho Testamento, tem muitas frases, né, onde é citado a palavra apacentar, que significa conduzir o rebanho, conduzir as ovelhas ao pasto, zelar, cuidar. Então não é pacificar, né? Acho que muita gente pensa que é pacificar. Não é, né? Não, não é. É conduzir as ovelhas ao pasto. Ao pasto. Uhum. Então Jesus utiliza-se de um termo já muito conhecido, porque Jesus falava das coisas da época para fácil compreensão, né? E quando ele se refere às ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, agora ele está falando das ovelhas, os seres humanos, né? E por que ele diz a Pedro, não uma, mas 3 vezes? Porque o contexto é assim: Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? De repente o Pedro fala: sim, te amo. Passa algum tempo naquela conversação, Jesus volta a repetir: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. A conversação continua e Jesus volta a perguntar para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro fica já meio irritado, vamos colocar assim: Senhor, tu sabes que eu te amo, por que me perguntas isso? Então Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Então, se a gente olhar assim de uma maneira superficial, parece muito simples, mas não é. Por que Jesus confia a Pedro, ou outorga a Pedro a incumbência de zelar das ovelhas? Porque Jesus já sabia, menos eles, que eles não estariam por muito tempo mais aqui entre eles. Precisava de alguém que tivesse assim a capacidade de liderança. E a gente sabe que na história Pedro, não é à toa que o nome dele é Pedro, que vem de pedra, que significa sólido, consistente, né? Decidido, capaz. Então Jesus confiou a ele essa tarefa de liderar as ovelhas. Uhum. É por aí. Certo. Mas daí Emmanuel, seguindo, né? Uhum. Emmanuel então tece considerações a respeito desse pedido, né? Dessa solicitação: apacenta minhas ovelhas, indagando se Jesus fez um pedido complexo.
Vamos trazer isso para os nossos dias. Eu acho que fica mais fácil a compreensão, porque a gente fica lá na história e a gente, como agora nós somos cooperadores do Cristo, como nós somos os pastores de ovelhas, cada um de nós tem uma função. Um pastor de ovelha não é só o pastor, ou o padre, ou o dirigente da casa espírita. Todos nós, quando ganhamos compreensão, a gente torna-se um pastor. Mas no caso aqui, ele fala, não é para que a gente converter os balidos em textos de música. Porque, primeira coisa, balidos é o som emitido pelas ovelhas, né? Então ele nos comparava a ovelhas, ainda falando sobre isso. Então não é converter o choro, a fraqueza e a dor em música, não é isso que eu estou falando, sabe? Mas para que você transforme essas pessoas, dê a elas a oportunidade de elas resgatarem o que tem dentro dela própria, sabe? Essa capacidade de superar as dificuldades. Jesus, quando incumbe Pedro de cuidar das ovelhas, ele sabia que no caminho ele ia encontrar muitas dificuldades. Como nós é diferente? Não é. Então nós vamos encontrar grandes dificuldades na nossa caminhada quando a gente compreende que conduzir as nossas ovelhas, pastorear nossas ovelhas, né, os nossos irmãos, a gente vai encontrar dissidentes, incompreensões, abandono, não é? Isso é a dificuldade que tem o pastor, no caso de conduzir as ovelhas. Então Jesus diz, Emmanuel diz aqui que é para a gente dar a eles, fomentar neles essa capacidade que já trazemos. E a gente compreende uma coisa interessante, Luiz. Às vezes a gente espera assim que as pessoas, depois dos 30, 40, 50, 60 anos, que vai ter a compreensão das coisas. Mas se nós formos bastante espertos e inteligentes, nós vamos começar a capacitar as crianças que estão chegando aos nossos braços. Porque nela já está o germe da perfeição, não é? Uhum. Então nós só vamos o quê? Ajudá-los no direcionamento. Não é mudar de rota, não é querer dificultar as coisas para elas, mas é dizer para elas, olha, você está aqui, você é capaz, você vai conseguir, né? E eu estou aqui como pastor para, se vier um leão, como fala lá na história lá atrás, se vier um leão para devorar, eu vou ajudar vocês. Mas na verdade são vocês que vão, sabe, enfrentar os desafios por si só. E se precisar de mim, eu estou aqui. Esse era o papel de Pedro. Uhum. Não era tirar as dores deles, mas dizer, seja firme, seja forte. Sabe aquele que vai na frente conduzindo? Uhum. Aquela liderança, não é? Motivada. Era o papel de Pedro. E esse deve ser o papel nosso. Hoje esse papel é entregue a nós. Entregue a nós. Mas daí Emmanuel vem com uma advertência, não é? Ele diz que essa tarefa, embora importante, ela não pode ser maculada, não é? Sujada. Sujada, exatamente. Você não pode desviar, né? Na verdade, sujar aquele alimento que você está oferecendo às ovelhas. A gente, muitas vezes a gente desvirtua daquilo que nos foi proposto. Eu assumo a responsabilidade, assumo a tarefa, me comprometo, mas ao longo da minha caminhada, dada a minha liberdade de fazer aquilo que eu quero, eu vou enxertando coisas, entendeu? E vou desviando do propósito. Será que é nesse sentido que você falou? Né? Não macular, ou seja, se a gente pegar o Evangelho hoje de um modo geral, nós vamos ver que a essência do Evangelho, aquela primitivo, está muito deturpado, concorda? Uhum. Então, nesses tempos de 2000 anos para cá, nós, no decorrer do tempo, nós fomos modificando e adaptando o Evangelho ao nosso modo, a nossa mania de ser, nosso modo de ser, e aí atribuindo a Jesus uma fala que não foi dele. Uhum. Então, acho que é nesse sentido que você fala, não macular aquilo que é a verdade.
Ele termina, Emmanuel termina justamente dizendo que o nosso papel está com a palavra, né? Com o ensinamento, e diz que esse ensinamento ele precisa ser mais puro, mais simples, mais singelo. Isso. Não é? É nesse sentido. Trazer na simplicidade. Isso nos falta. Quando a gente adquire um pouquinho de conhecimento, a gente acha que é o suprassumo e até as palavras ficam difíceis de entendimento. Então, quanto mais simples e modesto a gente for, para que a mensagem possa chegar em todos os corações, facilita o entendimento, não é? O coração fica receptivo para isso e aí é possível a transformação, se é que essa é a nossa proposta, né? Então, eu acredito que o caminho seja realmente da humildade, né? E não da arrogância, não de querer mostrar-se superior, né? Talvez isso tenha afastado muitos dos nossos companheiros, né? Por se achar tão pequenos, não merecedores de estar na nossa presença. E não é assim. A gente precisa, como fazem os índios, né? Quando ele vai falar com o filho, ele se abaixa, né? Para ficar na mesma altura, né? E isso mostra humildade. Mostra que eu estou falando de mim para você, não você não precisa olhar para cima para falar comigo, né? Acho que é isso que eu compreendo. Certo. Daí a gente tem um final aqui, certo? Que é até um final um pouco longo, mas resume tudo isso que a gente está discutindo. Aqui o trabalhadores das ideias, o Emmanuel fala, né? Trabalhadores das ideias, chamados a nutrir o pensamento da multidão. Em verdade, o Cristo não espera mudeis os vossos leitores e ouvintes em modelos de heroísmo e virtude. Conta com o vosso esforço correto para que a refeição do conhecimento superior seja distribuída com todos, aguardando, porém, que a mesa de vossas atitudes se mostre asseada e que o alimento de vossas palavras esteja limpo. Atitudes. Exemplo. Então quer dizer, ele não espera nenhum heroísmo, nenhuma atitude revolucionária, mas espera que nós sejamos simples, singelos, imaculados. Exatamente. Lembra que o exemplo é o que modifica. Se uma palavra chega ao teu coração, o exemplo fala muito mais. Por isso que a gente citou as crianças. As crianças aprendem muito mais com os exemplos do que com um monte de palavras. Não é verdade? Sigamos melhorando a si mesmos para que possamos ser bons exemplos. Sejamos bons exemplos. Muito obrigado, Sérgio, por ter comparecido mais, talvez essa 20ª, 30ª vez aqui. Espero contar com você muitas mais dezenas de vezes. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos. Claro, estarei aqui sempre que vocês me solicitarem. Até o próximo programa.